Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar também de um assunto que gera dúvidas, né? Qual nutricionista nunca escuta? Que óleo eu uso, Márcio? Qual o melhor óleo para cozinhar? Isso é aquela pergunta bem recorrente na prática do nutricionista. E para isso, eu tenho o prazer de ter novamente aqui no canal comigo minha amiga Vanessa Montera, professora nessa área, né? Professora de lipídios, então tem conhecimento suficiente para explicar para a gente aí qual vai ser o melhor óleo. Será que tem, né? Vamos conversar. A Vanessa é nutricionista, ela é mestre em ciência cardiovascular, doutoranda em saúde coletiva na UERJ, professora na VP. Então, Vanessa, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no canal. Oba, adorei participar de novo aqui, aprendendo aí sempre um pouquinho com você e com os seus convidados. Muito bom, adorando. E, Vanessa, olha, não é uma dúvida muito comum? Você ainda como professora de lipídio deve escutar isso mais ainda, né? Que óleo eu uso para cozinhar? Existe um que é o melhor para cozinhar ou depende, né? Porque eu falo que em nutrição, quando a gente não sabe a resposta, a gente responde depende, porque tudo depende. Então, tem o melhor óleo ou depende? Então, eu também vou ficar no depende, assim. Claro, assim, se a gente quiser generalizar, até dá para eu generalizar e para um azeite, vamos pensar. Mas, assim, eu nunca gosto de generalizar, tá? Eu acho que vai depender. Muitas vezes eu escuto, assim, as pessoas falarem: ah, Vanessa, é legal fazer um rodízio de óleos. E eu sempre falo que o rodízio, Márcio, não tem que ser aquele rodízio de um mês eu vou usar o óleo tal, outro mês eu vou usar o outro tipo. Tem que ser um rodízio entre as preparações. Porque a gordura, existem tipos de gordura melhor para cada tipo de preparação. Então, por exemplo, será que a gordura que eu vou colocar numa salada é igual à gordura que eu vou fazer um ovo mexido, que eu vou fazer um bolo ou que eu vou fazer uma fritura, uma batata frita? Então, assim, de acordo com a exposição dessa gordura à temperatura, né, esse binômio tempo-temperatura, a gente deveria escolher um tipo diferente de óleo. Então, o ideal seria que a gente tivesse mais do que um tipo de óleo dentro da nossa casa, que as pessoas normalmente querem ter só um óleo ali para cozinhar e um azeite para botar na salada e pronto. Mas o ideal seria que a gente tivesse uma gama diferente aí de óleos para utilizar no nosso dia a dia. Isso seria o principal. E o que o nutricionista precisa se atentar, né, na hora de indicar, de escolher um tipo de óleo, né? Porque, igual você falou, depende do tipo de preparação, mas o que mais que a gente precisa levar em consideração para escolher um tipo de óleo? Então vamos lá, Márcia. Eu vou fazer essa escolha do óleo em duas etapas. A primeira etapa no supermercado. Então, no supermercado, a gente vai ter dois tipos de óleos disponíveis: os óleos refinados e os não refinados. Então, refinado, a maioria dos óleos que a gente encontra lá no supermercado, que vem naquelas embalagens de plástico transparente, né? Antigamente, a gente tinha uma embalagem de alumínio fechada, então isso protegia pelo menos da luz, né? E não tinha a contaminação do óleo com plástico. Porque hoje, como o nosso transporte é todo feito em caçamba de caminhão e a gente mora num país quente, tropical, o que vai acontecer? Esses óleos acabam sendo contaminados pelo plástico da embalagem. Então, a gente vai ter um óleo refinado, o próprio refino já muda a composição desses óleos, aumenta, né, a gordura trans, aumenta a gordura saturada. Além do refino, a gente vai ter a luz em contato com esses óleos, então perde vitamina K, perde compostos bioativos, e vamos ter a contaminação com plástico. Então, assim, de uma forma geral, esses óleos, né, soja, milho, girassol, só por isso já não seriam as nossas melhores opções. Ainda temos que, dentre eles, a gente tem algumas culturas transgênicas, né? Então, soja, milho, a canola, ainda temos essa outra questão que a gente tem que ter um cuidado também. E quando eu falo de refino, Márcio, vale também, por exemplo, para óleo de coco, porque hoje a gente tem óleo de coco refinado, óleo de coco não refinado. Vale para azeite, porque a gente tem azeite refinado e azeite não refinado. Então, a primeira opção é escolher um não refinado. E aí, dentro dos não refinados, a gente consegue ter opções em embalagem de vidro, embalagem escura, né? Então, por exemplo, azeite, a gente consegue comprar um azeite numa embalagem de vidro escura. O próprio óleo de coco, a gente consegue, não em embalagem escura é menos comum, mas pelo menos numa embalagem de vidro, tá? Então, isso já é interessante. Então, essa seria a primeira seleção no mercado.
Quando a gente vai para nossa casa, o que a gente vai precisar pensar? O tipo de preparação. Por quê? Quando a gente está na faculdade, a gente aprende basicamente, a gente fala sobre ponto de fumaça das gorduras, né? Para saber que é a resistência dessas gorduras ao calor. Então a gente bota lá, o ponto de fumaça, gente, ele só serve para dizer qual é a temperatura que tira uma substância do estado líquido para o gasoso. É isso. Só que a gente tem várias outras questões em relação à resistência de uma gordura ao calor. Então, quando a gente põe essa gordura ao calor, a gente aumenta a produção de substâncias tóxicas, como a acroleína. Aí, o que a gente aprende? A acroleína é produto da queima do glicerol. Não, ela é basicamente produto da ação dos radicais livres sobre o glicerol. Para ela queimar o glicerol, a temperatura tem que estar muito alta, tipo temperatura acima de 230, que a gente só vai ter ou na indústria ou em fritura. Uhum. Tá? Então, nessas temperaturas tradicionais, produz acroleína por ação de radical livre. E não só a acroleína, né? Os aldeídos, peróxidos, que são muito sensíveis à exposição dessas gorduras ao calor. Expôs a gordura ao calor, ela começa a produzir esses compostos. E perda de compostos bioativos, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer um ovo mexido, nossa, um ovo mexido é muito rápido, né, Márcio? Ali 1, 2 minutos a gente está com o ovo mexido pronto. Então, eu posso usar, por exemplo, um azeite, um óleo de coco, que as pessoas falam, o ponto de fumaça é muito mais baixo do que, por exemplo, um óleo de soja. Sim, gente, mas é um ponto de fumaça que resiste a 1, 2 minutos de cocção rapidinho, entendeu? Mesmo que eu vá fazer um bolo, Márcio, às vezes as pessoas falam assim, mas a temperatura lá do forno está a 200 graus. 200 graus é a temperatura do forno, não é a temperatura no interior do alimento. No interior do alimento é diferente. Então, a gente muitas vezes consegue fazer, mesmo com óleo de coco, que a gente fala, ponto de fumaça ali em torno de 156 a 170, varia de um estudo para outro. Mas dá para fazer um bolo com óleo de coco. Principalmente se a gente agregar ervas e especiarias que vão proteger essa gordura. Bota uma canela, bota um cacau, bota um cardamomo, né? Então, a gente pode inventar aí nesse bolo. Agora, por exemplo, se eu vou para uma fritura, ela é a única preparação culinária caseira que atinge muito fácil temperaturas acima de 180 graus. Então, na verdade, Márcio, nenhum óleo é bom para fritar. Uhum. Fritura tem que ser algo esporádico na nossa vida. Qualquer óleo que eu colocar, ele vai ser... É isso, o objetivo é não fritar, entendeu? Se a pessoa, eu vou fritar esporadicamente. No fundo, então use qualquer óleo, porque nenhum deles vai ser ótimo. Se isso é esporádico na sua vida, nenhum deles vai ser ótimo, tá? E uma coisa que a gente precisa pensar também é qual tipo de gordura é mais sensível a esse calor. E aí, vamos lá. As gorduras mais sensíveis ao calor são as gorduras poliinsaturadas, porque elas têm a dupla ligação e são um ponto de instabilidade na molécula. Então, assim, quando a gente fala de, por exemplo, óleo de linhaça, né? O próprio óleo de canola, que tem uma boa concentração de gorduras poliinsaturadas, ele produz aldeído, por exemplo, muito rápido, apesar do ponto de fumaça dele ser alto. Por quê? Porque rapidamente os radicais livres tentam roubar esse elétron da dupla ligação, tá? Então, a gente tem uma gordura ali pouco estável. Então, assim, óleo de linhaça, jamais a gente vai cozinhar com óleo de linhaça. Vou fazer um bolo com óleo de linhaça? Não vou fazer um bolo com óleo de linhaça, tá? Agora, outro tipo de gordura, o que seria a mais resistente? Aí seria o lado oposto, as saturadas. Porque a saturada não tem dupla ligação, seriam as mais resistentes. Com exceção da manteiga, que tem um pouco de ácido graxo de cadeia curta, aí muda um pouquinho a resistência dela. Mas, de uma forma geral, as saturadas são mais resistentes. Só que a gente não pode só comer gordura saturada, que é a que a gente mais tem que controlar na alimentação, não é? Então, o que a gente tem que ficar? No caminho do meio, Márcio. Quem está no caminho do meio? As monoinsaturadas. Então, monoinsaturada, a gente tem o azeite, a gente tem, por exemplo, o óleo de gergelim, que hoje tem sido bastante estudado. É um pouco mais caro, tem um sabor diferenciado, mas é uma opção bacana também para a gente utilizar, tá? E, além disso, essas gorduras monoinsaturadas, além de ter uma gordura mais favorável, mais resistente ao calor, elas geralmente são cheias de fitoquímicos, né? Então, vários polifenóis do azeite, as lignanas do óleo de gergelim, vitamina E. Então, isso preserva essas gorduras, diminui a produção desses compostos tóxicos, entendeu? Então, eu trabalharia principalmente com fontes de gordura monoinsaturada,
tá? Evitando sempre as frituras, isso nenhum óleo vai ser bom. E Não o que escolher mais que eu ia falar? refinados, né? Não, não. Oi? Eu falo que não é só, então, não é só pela temperatura, igual algumas pessoas na Não, internet postar, né? Então, é uma soma de fatores, né? é Escolher uma soma de a fatores. qualidade, o tipo de preparação, evitar o refinado lá na hora de comprar. Então, é uma Isso, soma de fatores para poder chegar exato. a qual óleo usar, né? É isso aí, isso. E eu vejo as pessoas, né, Vanessa, ela tem mania de ir para a internet e eu detesto isso na nutrição, quando as pessoas tentam achar que um alimento é o vilão ou ele é o salvador da pátria, e aí as pessoas viram uma confusão, né? Por exemplo, óleo de coco. Antes falava, aí todo mundo queria usar óleo de coco. Aí saiu um estudo lá com um resultado divergente do que as pessoas falavam, aí ele vira o vilão da história. E não é assim, né? Na nutrição tem quem pode receber, quem não pode, né? Por exemplo, igual você falou do óleo de coco. Isso. Dá, inclusive, para fazer bolo, tudo isso, né? Dá. Claro, assim, novamente, vamos pensar em selecionar um óleo de coco bom, porque hoje a gente tem óleo de coco também refinado, né? Então, óleo de coco misturado com óleo de palma, óleo de coco sem sabor, não é para usar óleo de coco sem sabor. Ou se você gosta de coco, você usa. Se não gosta, não vai usar, não é uma gordura essencial, né? Então, assim, primeiro que não seja refinado. Outra coisa é que não precisa usar óleo de coco o dia inteiro, né, Márcio? Porque tem gente que acorda, bota o óleo de coco no café para malhar, aí depois ela faz um ovinho mexido com óleo de coco, depois ela faz todas as preparações do dia dela com óleo de coco. Inclusive, eu já vi pessoas fazendo fritura com óleo de coco, justificando, mas é no óleo de coco. Não é porque é óleo de coco que a gente pode utilizar para fritar. Então, assim, o ideal, qualquer tipo de gordura, ideal seria a gente usar elas in natura. Então, assim, se eu pudesse utilizar um óleo de coco num shake, numa salada de fruta, por exemplo, seria o ideal para a gente ter menos modificações, menos perda e o máximo desse alimento, tá? Mas, novamente, se a gente usar em quantidades moderadas, vendo para qual indivíduo, né, Márcio? Porque, às vezes, assim, óleo de coco faz mal ou faz bem? Depende. Por exemplo, se eu tenho um paciente com esteatose hepática, ele mal está conseguindo utilizar a gordura que já está lá disponível para ele. Aí a pessoa fala, mas o óleo de coco é prontamente disponível, metabolizado. Por quê? Por um fígado que está intoxicado? Verdade. Não vai ser prontamente metabolizado, entendeu? Então, assim, esse óleo de coco para um indivíduo com esteatose hepática, será que ele pode vir a aumentar o risco pró-aterogênico? Pode, porque ele não está sendo prontamente metabolizado. Entendeu? Então é sempre olhar para quem também, em que quantidade, qual a qualidade. É isso que a gente sempre vem martelando, né? Por isso que a individualidade, né, do paciente é muito importante. A gente não pode generalizar. Os guias generalizam para a população. O guia de cardiologia vai generalizar, mas a gente no nosso consultório não dá para generalizar. Senão não teria graça, né, Márcio? Ia ser fácil. Se fosse só seguir protocolo, né? Eu falo que as pessoas esquecem a base da nutrição, né? Que é o bom senso e o equilíbrio. E acha que tem que fazer tudo de uma coisa só e não é assim, né? Bom senso e equilíbrio. Vou aproveitar a Vanessa também e tirar outras dúvidas que o pessoal sempre tem. Azeite, né? Porque aí a gente fala, vou preferir usar o azeite, mas o azeite é bom para cozinhar sempre e aproveitar e como que escolhe, né, um bom azeite, dando dicas aqui, que cuidados ter na hora de escolher um azeite. Tá. Então, de uma forma geral, a gente poderia dizer que para a maioria das preparações o azeite seria legal, tá, Márcia? Então, se eu for fazer um pão, se eu for fazer um ovo mexido, se eu for fazer um refogado de um arroz, de um feijão. Então, de uma forma geral, eu diria que ele é legal. Evitando sempre as frituras, novamente, que a gente já citou no início, tá? Que seria realmente a única preparação que ele não iria resistir bem. Escolha do azeite. Então, a gente vai lá para o mercado, primeira coisa que a gente olha, as pessoas olham direto a acidez, né? Deixa eu ver qual é a acidez desse azeite. Mas não é só a acidez, Márcio, porque a gente pode ter um azeite 0,2 de acidez pior do que um de 0,5 de acidez, se a gente não considerar o contexto geral. Então, assim, se a gente pensar em etapas, primeiro, escolher sempre embalagem opacas, de vidro e opaca, porque hoje a gente já tem azeite em embalagem de plástico transparente. Desesperou, né? Quando eu vi azeite no plástico, foi pelo amor de Deus. Então, a primeira coisa, a embalagem. Vidro escuro. A acidez é interessante, tá? Ela tem a ver sim com a qualidade. A gente coloca de 0,2 a 0,8 é considerado um extra virgem. Acima de 0,8 não é mais. 0,8 a 1,5, 2 já é só virgem, tá?
Então, o ideal de 0,2 a 0,8. Quanto mais baixo, melhor, tá? Mostra que a qualidade no processamento dessa azeitona, né? Não tinha muita azeitona rasgadinha, por exemplo, foi melhor. Outra coisa que a gente precisa pensar, que a gente não pensa, não olha muito, é a data de validade, Márcio. Por quê? De uma forma geral, os azeites, eles têm um prazo de validade de 2 anos. Mas o azeite é diferente de um vinho, por exemplo, né? O vinho, quanto mais velho, melhor, né? O azeite, não. Quanto mais jovem, melhor. Só para você ter uma ideia. Só no momento lá da fabricação, depois da colheita, o ideal é que a gente colha e em 24 horas já comece a processar essa azeitona, para não ter muita perda. No máximo 48, mas os melhores azeites é 24 horas. Depois, eles lá na fábrica, eles vão ficar armazenados por pelo menos 2 a 3 meses. Então, já tem um tempinho aí da colheita. E aí, depois tem que chegar até nós. Então, assim, nesse chegar até nós, a gente tem que pensar na origem do azeite. Porque a gente tem uma tendência, vou comprar um azeite espanhol, né? Porque o azeite espanhol, a Espanha é realmente o principal produtor aí de azeite. Mas quanto tempo depois da colheita esse azeite chega aqui no Brasil, Márcio? Demora muito para chegar para a gente. Então, nesse meio do caminho, ele vai tendo perdas de compostos bioativos, dos polifenóis. E hoje a gente tem no nosso país e no Chile, né, que é um pouco mais próximo para a gente, produções de boa qualidade. Aí em Minas vocês têm produções de boa qualidade, né? Então, se a gente puder escolher um azeite de boa qualidade mais próximo da gente, é melhor, porque provavelmente vai ser um azeite mais jovem, tá? E olhar a data de validade, quanto mais novinho, melhor. Então, se você tem um azeite que vai vencer daqui a 5 meses e o outro que foi produzido no mês passado, você vai escolher o que foi produzido no mês passado, tá? Então, olhar essa data de validade que a gente não olha também, tá? Não costuma olhar. Então, eu acho que está vencido, né? É isso. A gente olha muito a validade de produtos de geladeira, né, Márcio? Verdade. Mas para esses produtos de mercearia, muitas vezes, a gente não olha. E aí, a gente ainda poderia fazer, se eu quisesse uma coisa top, né, Márcio? A gente ainda poderia escolher a azeitona, porque os azeites, eles vêm informando qual é o tipo de azeitona. E a azeitona mais interessante para a gente é a azeitona do tipo picual, que é a que mais rica em polifenóis. E principalmente para a gente que vive num país quente, que estimula, né, a perda de polifenóis, essa seria a que ia reter mais polifenóis para a gente. Tá? Então, são algumas opções aí para a gente pensar na hora de escolher o azeite. Muitas dicas legais. E outra, né? Eu falo que não é as pessoas quando fala tipo de óleo, aí tem gente que pensa, então não usa óleo nenhum. Não é isso. Não é condenar a gordura, né? As pessoas têm mania disso. A gordura é um nutriente importantíssimo, inclusive na alimentação, pode ser usado através dos alimentos, não precisa ser só no tipo de óleo, não é mesmo, Vanessa? Isso, porque assim, se a gente pegar, por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, cerca de 50% dessa dieta vem de gordura, só que de gordura de boa qualidade. Desculpa, não é 50%. De 35% a 40% de gordura, sendo que dessa gordura, 50% de gordura de boa qualidade, né? Monoinsaturado e principalmente, Márcio, a gordura do Mediterrâneo é principalmente de alimentos não aquecidos, né? Eles usam muito a azeitona, o azeite de uma forma fria. E aqui no Brasil, a gente usa muito o quê? Gordura de cocção. Se a gente olhar dados da POF e ver o grupo de óleos e gorduras, o que predomina? Óleo utilizado para cozinhar. E aí, principalmente, óleo de soja, né? É o predominante. Então, dentro desse grupo óleos e gorduras, predomina óleo. E aí, os alimentos, né? Por exemplo, as castanhas, o abacate, as sementes, né? Que deveriam ser fontes interessantes de gordura para a gente, eles são muito pouco utilizados pelo brasileiro ainda. Então, basicamente, a gente está consumindo gordura refinada, margarina, que é um tipo de gordura ruim. Então, se a gente mudar, né, a gente pode trabalhar, às vezes, até com uma dieta um pouquinho maior em teor de gorduras, né? E hoje a gente tem alguns modelos, cetogênica, né, low carb, que se a gente trabalhar com gorduras de boa qualidade, e aí principalmente se fala muito também das gorduras de origem vegetal, né? Isso não vai ter um prejuízo. Então, novamente aquilo que você falou. Não vamos criar vilão e mocinho. A gordura não é vilão nem mocinho. O carboidrato, né, que as pessoas hoje têm medo, também não é vilão. Então, é tudo a gente buscar o equilíbrio. A gente precisa de gordura. Lembrando que a gente tem gorduras que são essenciais. Né? Se a gente pensar lá na gestante, a gente tem gordura que se faltar na dieta dela, vai ter um impacto prejudicial no sistema nervoso da criança.
né? Na cardio, a gente tem gorduras essenciais. Então, para o sistema nervoso, a gente tem... Então, assim, gordura é essencial para a nossa vida. Ninguém vive sem gordura. Só precisa escolher uma gordura de boa qualidade. Isso mesmo. Vanessa, muito obrigado. Tenho certeza que todo mundo aí anotou várias dicas aqui de que tipo de óleo. Não é tão simples, não vai ser só pela temperatura. Então, são muitos cuidados que a gente precisa ter para escolher realmente o que usar e como indicar isso de forma mais adequada para os nossos pacientes, né? Pensando aqui nos nutris que nos acompanham. Então, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no canal. Obrigada, Márcio. Adorei, tô adorando. Muito sucesso aí, continuando esses papos gostosos que você tem tido. Muito obrigado. Tá bom? Obrigada. Pessoal, ó, quem está assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para as notificações. Quem está vendo pelo Instagram, compartilha esse IGTV aí nos seus stories, marca a gente, segue a gente nas redes sociais e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais. Tchau, Vanessa. Obrigado. Tchau, pessoal.